Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de ecologia aqui para o canal e para os meus queridos alunos. Hoje eu vou falar um pouco sobre crescimento populacional, que é um dos temas mais temidos da ecologia, porque envolve um pouco de matemática. É natural ter essa predisposição negativa para o tema, mas hoje nós não vamos falar de cálculos aqui nesse vídeo, apenas a parte introdutória do crescimento populacional, discutir e refletir um pouco sobre o crescimento da população humana, estrutura etária, curvas de crescimento e introduzir o conceito dos padrões de crescimento das populações na natureza, o crescimento exponencial e o crescimento logístico. Espero que vocês aproveitem o vídeo. Aqui nós temos então a tela do meu computador com a minha apresentação de aula e eu já começo fazendo uma primeira reflexão. Trago essa reportagem, já um pouco antiga, uma reportagem de outubro de 2011, indicando que a população do planeta chegou a 7 bilhões de habitantes. Acompanhe esse gráfico aqui, que indica o crescimento da população humana ao longo dos anos. Observem aqui na base que entre 2000 a.C. até mais ou menos 1300 depois de Cristo, nós tivemos uma população humana pouco variando em torno de 500 milhões de habitantes no planeta. Em 1348, a peste bubônica dizimou praticamente 100 milhões de habitantes. A partir de então, com a melhora na medicina e depois com a Revolução Industrial, a população humana começou a crescer de forma exponencial. Observem que o primeiro bilhão ele foi alcançado aqui no final dos anos de 1800. E nos anos de 1900, nós estamos observando a população crescendo de uma forma praticamente descontrolada. Vejam que em 98, em 12 de outubro de 98, nós atingimos 6 bilhões de habitantes e em 2011, 13 anos depois, nós atingimos 7 bilhões de habitantes. Isso é preocupante porque a reflexão que eu faço é: onde vai caber tanta gente? A população não para de crescer. Para vocês terem uma ideia, a população humana cresce hoje a uma taxa de 2,5 indivíduos por segundo. Esse site aqui é muito interessante porque ele traz uma simulação de crescimento instantâneo da população. Vamos dar uma olhada nele. Observem aqui que nós temos a taxa de crescimento instantânea da população. Vejam que hoje nós fomos 7 bilhões, 725 milhões, 447 mil pessoas e aumentando. Acessem esse site, vejam, ele tem outras informações aqui sobre governo, sociedade, meio ambiente, alimentação, água, energia e saúde. Então são várias informações. Voltando aqui para a nossa apresentação, trago uma citação de Charles Darwin. Não há exceção à regra de que cada ser orgânico naturalmente aumenta numa taxa tão alta que, se não destruído, a Terra rapidamente seria coberta pela progenie de um único casal. E aí, aqui eu trago o exemplo de um elefante. O elefante começa a se reproduzir aos 30 anos de idade e segue se reproduzindo até os 90. Vamos considerar que um elefante fêmea gere 6 filhotes nestes 60 anos em que ele está se reproduzindo e que cada filhote sobreviva até os 100 anos. Se for assim, imaginem que, se não houver um controle natural do crescimento da população de elefantes, após um período de 750 anos, haveria cerca de 19 milhões de elefantes vivos provenientes do primeiro casal. Isso é uma extrapolação muito interessante. Não cabem 19 milhões de elefantes na Terra. Eles são animais muito grandes, mas existe um controle populacional.
O que eu chamo a atenção aqui, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco, é sobre a taxa intrínseca de crescimento potencial que cada espécie tem de fazer a sua população crescer por meio da reprodução. Aqui eu trago os fatores que alteram o tamanho de uma população, a densidade populacional. Quantos indivíduos aquela população apresenta. O primeiro deles, é claro, é a taxa de natalidade, que aumenta a densidade populacional. E aí, por consequência, a gente precisa citar que a mortalidade reduz a densidade populacional. Outros dois fatores que fazem a densidade de uma população flutuar são a imigração, que é a chegada de novos indivíduos a um local, aumentando o tamanho da população, e a emigração, que é a saída de indivíduos da população daquela área, daquela região. Basicamente, estes são os fatores que alteram o tamanho de uma população. Mas eu preciso mostrar para você aqui, e falando principalmente em natalidade, para a gente começar a nossa discussão, as pirâmides etárias, a estrutura etária de uma população. Observem a diferença aqui, gente, da pirâmide etária de dois países, um país desenvolvido, que é a Suécia, e um país em desenvolvimento, que é a Costa Rica. Observem que a pirâmide etária da população da Suécia, ela é muito mais quadrada, ela nem parece uma pirâmide, na verdade, enquanto que da Costa Rica o ápice é bem mais estreito do que a base. O que acontece aqui? Entre as classes etárias mais avançadas, que são estas que aqui estão, que nasceram entre 1918 e 1938, os homens, né, no caso aqui os machos, eles têm mortalidade mais alta que as fêmeas. Por isso que a pirâmide deste lado aqui, ó, ela está mais estreita do que deste lado. Outra observação importante aqui da pirâmide da Suécia, que é comum nas populações de países desenvolvidos, é que a base ela é um pouco mais estreita do que o centro. O que isso indica? Que o número de nascimentos tem se mantido relativamente constante durante muitas décadas, desde 1948 até 1998, mais ou menos o mesmo número de homens e mulheres nasceram a cada década. E agora o que a gente já começa a observar depois de 1998 é que nasce menos gente na Suécia. Aqui na Costa Rica, o crescimento populacional ele é um pouco diferente, tá? Aqui está em idade. Os jovens também são uma população um pouco menor do que adultos a partir de 20 anos, 30 anos. Mas observem como a população mais idosa ela é bem menor na Costa Rica. A mortalidade é mais alta em países em desenvolvimento. Então, a gente consegue estruturar uma população a partir da sua pirâmide etária. Vamos fazer esse exercício aqui para o Brasil. Essa é a pirâmide etária brasileira em 1980, 90, 2000 e 2010. Em azul aqui a gente tem os homens, em rosa as mulheres. Observem que em 1980 a base da pirâmide era muito mais larga do que o topo e do que o intermediário. Isso começou a mudar aqui em 1990 e hoje a gente observa uma base bem mais estreita e uma pirâmide um pouco mais padronizada. Vamos fazer um exercício aqui. Em amarelo aqui eu estou mostrando a corte, que é o conjunto de pessoas que nasceram na década de 80, inclusive ali entre 1980 e 84, então é o grupo de pessoas que nasceram na mesma época que eu. Observem que em 1990 essa corte está aqui, tá certo? Então, em 1990 ainda nasceu bastante gente
mais do que a galera que nasceu ali na década de 80. Mas se a gente for observar aqui em 2000, a base da pirâmide já está um pouco mais estreita, vejam, o número de nascimentos ele está um pouco menor. E aí, quando a gente chega aqui em 2010, né, a gente tem a corte que nasceu lá na década de 80, nessa posição, e uma constância na taxa de nascimentos, entende? A base da pirâmide ela vai ficando menor porque nascem menos crianças. Os casais têm tido menos filhos. O que é fato? Qual é a mensagem que eu quero trazer com essa aula? Que a maioria das populações tem um grande potencial intrínseco de crescimento biológico. E então, se não houver fatores ambientais que restringam o crescimento dessas populações, elas têm uma tendência a crescer. Eu vou dar o exemplo aqui da lontra marinha. É um exemplo de potencial intrínseco de crescimento. A lontra marinha foi quase levada à extinção em 1900 pelos caçadores de pele. E aí, em 1911, houve um tratado internacional que protegeu a espécie. Olha que legal! Em 1914, um pequeno grupo de lontras foi observado em Point Sur, na Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui no mapa, ó, aqui está a costa oeste dos Estados Unidos. Point Sur está aqui, ó, 1914, um pequeno grupo de lontras foi observado. Olha aqui as lontras, que bonitinhas. E aí, observem que tanto ao norte quanto ao sul, as lontras foram se reproduzindo e foram começando a ser encontradas, olha só. Então vejam que aqui no gráfico do lado direito, nós temos de 1915 a 1990 um potencial de crescimento muito grande dessa espécie. Aparentemente parece que ela está crescendo meio que como a população humana hoje, né? Então ela mostrou que ela tinha um potencial de crescer, ela só não crescia porque o ser humano estava ali caçando para extração de pele. E aí é que vem o conceito principal, que é a segunda mensagem que eu quero deixar nesta aula, que as populações elas apresentam dois padrões básicos de crescimento populacional. O primeiro deles é o que está aqui à esquerda, é o crescimento exponencial, que é o crescimento da população humana hoje. Vejam, a população ela começa a crescer de tal forma ao longo do tempo que parece que ela nunca vai parar. Aí é aquela pergunta, né? Será que nunca vai parar? Será que vai caber tudo isso de gente no planeta? Imaginem uma cultura de bactérias numa placa de Petri. Você semeou a bactéria ali dentro, ela vai começar no início a ter esse crescimento exponencial. E ela vai crescer até haver meio de cultura, haver alimento ali naquela placa de Petri. E é isso que a gente tem que considerar também, que é o que é considerado aqui no modelo logístico. Quando as bactérias atingem o topo, né, quando elas atingem o espaço máximo da placa de Petri, nós dizemos que ela atingiu a capacidade de suporte do meio. No meio natural, isso é muito mais fácil de entender. As populações no início elas têm uma taxa de crescimento bem rápida, olha, bem semelhante ao crescimento exponencial, mas com o passar do tempo, elas começam a diminuir essa taxa de crescimento até estabilizar. Então a gente fala que é uma curva sigmoide, uma curva em formato de S, quando ela atinge aqui uma população mais ou menos estável. Então a capacidade de suporte, primeiro que é inerente ao ambiente. Então ela diz respeito a quantos indivíduos daquela população cabem naquele ambiente, ou quanto de recursos aquele ambiente tem para suportar uma população de determinada espécie. Então, a capacidade de suporte é uma característica do ambiente, ok? É o número de indivíduos que cabem naquele espaço. E aí, no caso da população, o tamanho máximo da população, ele vai
ficar mais ou menos oscilando em torno da capacidade de suporte. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que entendam um pouco dessa parte introdutória do crescimento populacional. E nós nos vemos em sala de aula, é claro, e num próximo vídeo aqui no meu canal no YouTube. Muito obrigado por assistirem até agora. Um forte abraço.